Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje é Herbert Spencer, ou Herbert Spencer, 1820-1903, um pensador que, dentro das listas que eu tenho feito aqui dos desdobramentos do positivismo, seria aqui um desses últimos. Ele acabou sendo depois conhecido muito por um outro autor, que é o Charles Darwin, que eu vou acabar não abordando aqui os traços do seu pensamento, mas que é aqui próximo a esse contexto, do ponto de vista de época e do ponto de vista também dos conhecimentos, dos desdobramentos do conhecimento. Mas Herbert Spencer publica antes de Darwin, a questão essa hipótese aqui que vamos chamar de hipótese do desenvolvimento, né? Então o Darwin não foi, obviamente, o primeiro a aparecer com esse conhecimento específico. Para além dos aspectos biográficos, o que eu vou passar aqui nestas pílulas, antes de seguir, eu peço aquela gentileza de sempre, do joinha, compartilhar. As pílulas continuam sendo aí editadas e levadas ao ar uma vez por dia, e às vezes mais durante a semana, ou superando aqui alguns imprevistos, superando algumas coisas do tipo. Continuamos aí sempre com o projeto e esperamos levá-lo este ano mais adiante, ao lado de outros projetos. Voltando então ao conteúdo, o Spencer está naquela linhagem dos utilitaristas lá, né, ingleses. Eu estou pulando alguns dessas figuras e pegando só algumas, porque, digamos assim, são bastante pensadores, bastante ideias, e acaba que não dá para pegar todo mundo nestas pílulas. E, de certa maneira, essas historiografias, nós sempre deixamos ela de lado em função de outros, né? Então, concentrando em Spencer e nas suas ideias principais. Então, ele publica 7 anos antes do Darwin essa sua hipótese do desenvolvimento. Isso faz ele ter que encontrar com alguns temas. Um desses temas, sem dúvida, é provavelmente a ciência e a religião. Até hoje, de certa maneira, esse tema perdura nas conversas sobre a questão da evolução. Para além de discutir essa questão, que eu acho que é totalmente pacificada no âmbito da filosofia, da teologia e das ciências, quem ainda discute esses temas, na verdade, são pessoas fora desses circuitos, são pessoas que muito mais estão ligadas à experiência da fé como crente e não como profissional de uma desses 3 campos do saber. A conclusão de Spencer sobre, então, essa questão do universo, entre filosofia e religião, ele conclui que, para as duas perspectivas de conhecimento, o universo não chega a ser conhecido na sua totalidade. O universo é incognoscível e, portanto, o universo é um mistério. É interessante isso, porque, de certa maneira, o processo científico está muito ligado a esse desvendar o universo, e você só desvenda o que você não conhece. Isso é importantíssimo. Para nós hoje em dia parece uma coisa tão trivial, mas se nós não encararmos a ideia de que é um mistério e podemos conhecê-lo, por exemplo, nós cultivaríamos a ignorância, que me parece que hoje em dia, na cultura mais geral, parece ser a máxima. A não percepção do inominado, a não percepção de que o universo é um mistério, é um problema social muito grave que, de certa maneira, as redes sociais têm nos levado. Incrivelmente, nós poderíamos investigar mais, amplificar nossas fontes de trocas, entre outras pesquisas, nessa perspectiva, mas a atividade científica e a atividade filosófica ou teológica, ela acaba ainda assim sendo restrita a pequenos grupos e etc. Tem que ser feito todo um trabalho de educação para que compreendamos que, acima de nós, temos o início do infinito, né? Não é o céu propriamente,
mas é todo um cosmos que se abre sobre a nossa cabeça. Então, esse grande mistério passa desapercebido para a maioria das pessoas. Voltando aqui, então, ele vai discutir essa relação entre filosofia e ciência e, de certa maneira, primeiro entre ciência e religião, agora filosofia e ciência, e, de certa maneira, a filosofia, na concepção dele, estabelece uma relação específica com as ciências. Pode-se perguntar depois se não seria uma relação subordinada e etc., no âmbito da filosofia da ciência, mas ele desenvolve que a filosofia teria uma percepção dos princípios mais gerais possíveis e as ciências seriam decorrências ou desenvolvimentos desses princípios que a filosofia consegue colocar. De certa maneira, essa ideia vigora ainda hoje na modelagem do que é a filosofia, sobretudo da filosofia no âmbito das universidades. A filosofia, com certa frequência, corre o risco de virar serva da ciência. Em última instância, esse processo de colocar a filosofia como uma espécie de supervisora dos processos científicos acabou, digamos assim, que essa percepção, essa relação entre filosofia e ciência produziu essa possibilidade, que para alguns filósofos é uma possibilidade negativa, né? A filosofia, num período, ficou subordinada à teologia, aqui de um modo bem didático, no período chamado medieval, o período mais hegemônico da tradição cristã, desde a patrística e até a escolástica, por exemplo, e para alguns críticos depois reduzir a filosofia, de novo, subordinar ela a uma dinâmica que não é própria da filosofia, seria, mais uma vez, colocar a filosofia como uma espécie de supervisora subordinada das ciências. Ok? Mas ele concebe essas relações e ela tem amplo desenvolvimento. Dessas investigações entre ciência e filosofia, o Spencer cria aqui 3 tópicos que ele julga importante, que, digamos assim, são filosofia, e essa filosofia acaba produzindo, então, impactos nas ciências. A ideia de que a existência perene da matéria, quer dizer, a matéria não deixa de existir, isso é a concepção dele. Não me pergunte como é que ficaria a ideia de matéria e energia aqui. Depois, na letra B, o movimento é perpétuo, quer dizer, o cosmos tem uma característica de se movimentar. Isso aqui certamente nos lembra os pré-socráticos de Heráclito, com a ideia que tudo flui, que tudo é movimento. Esta ideia de expansão, ou de movimento simplesmente, sem pensar que é expansão, certamente nós conhecemos de um jeito popular, pelos canais aí de entretenimento, sobre o cosmos e tudo mais, a ideia de que o universo está em expansão. É possível fazermos relações entre o pensamento de Spencer com esses pensamentos. A ideia é que existe no cosmos uma constância de uma força, né? Mais recente a gente fala de 4 forças, etc., mas esse movimento é produzido por uma força e ele é constante, essa força é constante. Não há uma ausência de força na ideia de cosmos para Spencer e depois para toda uma tradição de investigação de filosofia da ciência ou da cosmologia, que é uma matéria entre física e filosofia. Dentro dessas ideias primeiras, portanto mais filosóficas, passamos para mais outras 3, que de certa maneira também são perpétuas e que são importantes para a teoria do Spencer a ideia de progresso, né, chamada hipótese do desenvolvimento das espécies ou das adaptações das espécies. Esse assunto sempre polêmico e que ninguém lê nada sobre o Darwin e que todo mundo fala dele. Então teríamos 3 etapas, né? As formas tendem a serem mais funcionais, aí podemos usar a palavra mais adaptadas. No caso de Spencer, ele dirá mais coerente. Isso é importante. As formas elas tendem a ir para um processo que seria coerente. Depois, a ideia de que o homogêneo ele dá lugar para o heterogêneo, seria uma constante.
E a ideia, a letra C, o indeterminado para o determinado. Então, são princípios que perpassaria toda a realidade. Obviamente, se a gente pegar isso e aplicar numa vida social, por exemplo, nós vamos tender a perceber que isso funciona desta forma. No caso da história humana, nós vamos ver que não é apenas a funcionalidade de uma dada sociedade, de uma dada comunidade, que acaba prevalecendo. Aí a situação se torna um pouco mais complexa, porque com muita frequência nós observamos coisas que são extremamente equivocadas, digamos assim, não tem nada de harmônica, que existem e parecem persistir. Por exemplo, a injustiça social. E aí isso se explicaria muito mais quando a gente pensa a ideia de potências que dominam regiões e que fazem com que a pobreza sustente a riqueza dessas nações. Então, na verdade, se observarmos e vermos coisas que não funcionam, que insistem em permanecer, uma das leituras que podemos fazer, sem dúvidas, nos nossos dias é esta. Portanto, não quer dizer que inviabiliza a ideia do Spencer, mas a gente precisa considerar outros fatores para poder pensar. Se tirarmos, ou mesmo com interferências imperialistas, por exemplo, nós poderíamos observar que no modelo de convivência social tendem certos modelos, e que essas centralidades que planejam dominam as estruturas de planejamento, por assim dizer, e de imposição de narrativas sobre a maioria das comunidades. Pelos sistemas formais de educação, pelos sistemas midiáticos, tende-se a impor modelos que são insustentáveis para as próprias pessoas que estão submetidas nestas lógicas de desigualdade social. Em parte, uma chave de leitura para a gente compreender por que o Brasil, pessoas pobres, do ponto de vista material, acabam fazendo opções políticas e este delegado político tem discursos de sobra que atuam contra esses próprios indivíduos. Não só discurso, mas leis específicas sendo postas em pauta. Então existe aí uma factualidade dessa questão que atua contrário a esse indivíduo que é trabalhador, que é pequeno comerciante. Nós poderíamos compreender que seria insano isto, mas se a gente compreende que a estruturação do poder é um outro vetor que conforma as comunidades humanas, aí nós teríamos que estudar esse elemento do poder e entender como que o poder acaba se propagando, se ramificando e se mantendo, e aí sim, a contradição, mais uma vez, não seria contraditório pensar a partir de Spencer, por exemplo, essas questões. Continuando, para finalizar aqui esta pílula, para Spencer, os organismos derivam ou respondem aos ambientes, aos problemas, não os problemas, os organismos se adequam aos desafios do ambiente. Portanto, o organismo, para ele, não é uma coisa que surge e o ambiente se adapta a ele. Não, é o contrário. Isso é muito importante para os nossos dias, para entendermos que somos terráqueos. Não é por acaso que estamos na Terra, é o contrário. Nós somos fruto da terra. Ele continua dizendo que o a priori para o indivíduo é o a posteriori para a espécie. Do ponto de vista aqui da psicologia, uma coisa muito interessante. Ou seja, o aparelho psíquico, para além da discussão entre Sartre e Freud sobre isto, o aparelho psíquico, ele, de certa maneira, ele tem um pré que ele começa. E esse pré deriva da comunidade de onde você nasce. Portanto, em grande sentido, da condição humana e depois da família, da cultura que você nasceu, enfim. Mas você teria aí uma largada, e essa largada deriva disto, e ele diz mesmo que há um registro desta memória coletiva sobre a própria biologia, a organicidade do indivíduo que acaba de chegar. Isso, de certa maneira, precisaria ser abordado em mais detalhe, mas, em linhas gerais, faz certo sentido. Teríamos que analisar muito em detalhe para ver até que ponto isso não haveria um reducionismo
biologicista sobre a condição humana. Mas é riquíssima essa perspectiva. Por último, a sociedade existem para os indivíduos neste contexto aí de uma cultura chamada utilitarista, em que sempre se justifica a estrutura social para o beneficiado concreto que é o indivíduo. Enfim, terminamos por aqui esta pílula sobre Spencer. Vou, portanto, saltar uma série de outros pensadores nesse período, sobretudo os desdobramentos do chamado o desenvolvimento das ciências no século XX, século XIX, século XX. E vou, para as próximas pílulas, pular para uma questão mais contemporânea. Finalmente vou chegar em Nietzsche e dali vou tentar tratar de vários autores desse período entre Nietzsche, 1890, aqui para a gente ter uma referência, até aí fins de 1860, 1870, como referência histórica aqui por alto. Os pensamentos, os pensadores, as ideias que compõem esta fase aí do pensamento filosófico. Muito obrigado, até o próximo vídeo aula.